No futebol, as gerações de ouro normalmente ficam marcadas por uma grande reunião de craques no mesmo time. E quando tudo dá certo, esses times conquistam títulos, conseguem vitórias imponentes sobre seus adversários e marcam uma geração de fãs. Mas nem sempre as coisas correm tão bem. E às vezes eles ficam marcados justamente pelo contrário, a decepção e o fracasso. É disso que nós vamos falar neste Goleada Nostalgia. Você vai conhecer melhor a geração inglesa dos anos 2000, que decepcionou e muito. Como um time que tinha craques do Manchester United, do Chelsea e do Liverpool conseguiu fracassar em tantas competições. É isso que você vai entender. Mas antes da gente mergulhar nessa história, eu peço que você já deixe o seu like e, se for novo por aqui, se inscreva no canal do Esportudo para não perder nada do Goleada Nostalgia e dos outros conteúdos que a gente posta por aqui. O sucesso de uma geração depende de um grande treinador ou de um grande elenco recheado de bons jogadores? Seja qual for a sua opinião, não dá para negar que o sueco Sven-Göran Eriksson teve muita sorte por trabalhar com tantos bons jogadores por tanto tempo na Inglaterra. O sueco foi contratado em 2001 e se tornou o primeiro treinador estrangeiro da seleção inglesa. Ele trouxe inovação para aquele time e teve um papel muito importante para o futebol inglês naquele período. Durante o período em que comandou a seleção inglesa, Eriksson teve vários jogadores importantes à disposição e conseguiu fazer com que eles jogassem um futebol de alto nível. Passaram pela seleção inglesa nesse período Beckham, Rooney, Gerrard, Lampard e muitos outros grandes jogadores. Mas vamos começar a contar essa história pelo jogo que marcou o início dessa geração inglesa dos anos 2000, o confronto entre Alemanha e Inglaterra pelas eliminatórias da Copa de 2002. O jogo aconteceu em 1º de setembro de 2001 e era um confronto muito aguardado pela rivalidade entre Alemanha e Inglaterra. No jogo anterior, na mesma fase de grupos, a Alemanha havia vencido os ingleses jogando fora de casa e por isso a expectativa aumentou bastante. As duas seleções disputavam o primeiro lugar do grupo 9 das eliminatórias. E o zagueiro alemão da época, o Novotny, ele não esperava muito dos ingleses. Ele chegou a dizer o seguinte antes da partida: os ingleses não esperam marcar muitos gols, eles são mais defensivos. E as coisas não começaram bem mesmo para a Inglaterra. Logo aos 6 minutos, Janker abriu o placar para a Alemanha. Só que estamos falando de uma equipe que contava com grandes jogadores, que marcaram época e conquistaram muito por seus clubes. Nesse time da Inglaterra, tinha por exemplo Gary Neville, Rio Ferdinand, David Beckham e outros craques que fizeram muito pelo futebol mundial. Mas diante de um público de 60 mil pessoas, a Inglaterra conseguiu uma virada incrível, 5-1, com direito a 3 gols de Michael Owen, que naquele ano de 2001 seria o Bola de Ouro, e mais um gol de Gerrard e outro gol de Emily Heskey. A Inglaterra terminou as eliminatórias em primeiro lugar e foi para a Copa cheia de expectativa. O impacto daquela vitória sobre a Alemanha foi tão grande que, na ocasião, Franz Beckenbauer, que é o principal jogador da história da Alemanha, disse que nunca tinha visto um time da Inglaterra tão bom quanto aquele. E olha que o Beckenbauer estava naquele time da Alemanha que perdeu a final da Copa de 66 para a Inglaterra, o único título da Inglaterra, né? Ele viu os únicos ingleses campeões do mundo de perto, mas para ele esse time dos anos 2000 era melhor. Outro que depositava muita confiança nesse time era o técnico Arsène Wenger, que na época comandava o Arsenal. Ele disse que já podia ver o time de Sven-Göran Eriksson campeão da Copa de 2002. Na Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia, a Inglaterra caiu no grupo da morte, junto com Suécia, Argentina e Nigéria, que naquela ocasião era a melhor seleção africana. E na fase de grupos, a Inglaterra fez um papel bem modesto, empate com a Suécia na estreia por 1-1, vitória sobre a Argentina por 1-0, um gol de pênalti do Beckham, num jogo cheio de rivalidade e provocação, porque em 98 a Argentina tinha eliminado a Inglaterra, e também finalizou essa primeira fase contra a Nigéria, num empate em 0-0. No primeiro confronto do mata-mata, a Inglaterra passou com facilidade pela Dinamarca, 3-0, com gols de Ferdinand, Owen e Heskey. Nas quartas de final, veio o grande desafio, o grande teste para essa geração inglesa, Inglaterra contra Brasil. Nesse jogo contra o Brasil, Michael Owen abriu o placar para a Inglaterra depois de uma falha do zagueiro Lúcio. Tempos mais tarde, Danny Mills, lateral da seleção inglesa, revelou que durante o jogo o título mundial passava pela sua cabeça. Estávamos jogando muito bem e você começa a pensar, se vencermos o Brasil, podemos vencer a Copa do Mundo.
Mas o jogo contra o Brasil não foi do nosso jeito. E ele estava certo, né? No final do primeiro tempo, o Brasil conseguiu o gol de empate. Numa grande jogada, o Ronaldinho tocou para o Rivaldo e o Rivaldo de chapa fez o primeiro gol do Brasil. Já no início do segundo tempo, veio a virada com um gol absolutamente antológico. Quem não se lembra? O Bruxo, de longe, ajeitou a bola com carinho, bateu aquela falta no ângulo do goleiro Seaman, ninguém esperava e garantiu a virada para o Brasil. 2-1 para nossa seleção, fracasso para a Inglaterra, eliminada da Copa. A nova chance viria na Eurocopa de 2004 e as coisas pareciam promissoras, já que a geração inglesa tinha ainda novos talentos. Se juntaram àquele time Lampard, Terry e Rooney, que somaram com os astros já consagrados na mão de Sven-Göran Eriksson. Depois de vencer a Croácia por 4-2, a Inglaterra garantiu o segundo lugar do seu grupo e passou para a próxima fase. Nas quartas de final, eles enfrentaram a seleção da casa, Portugal, que era comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. Apesar de um meio-campo com Beckham, Gerrard, Lampard e Scholes, a Inglaterra foi eliminada mais uma vez. Depois de 2-2 no tempo normal, a seleção de Portugal venceu nos pênaltis. Aquele time português tinha craques como Deco, Rui Costa e Cristiano Ronaldo, ainda bem jovem. Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, a Inglaterra chegou mais uma vez como favorita. Liderados por Beckham, o English Team tinha outros jogadores importantes e ainda mais experientes, como Gerrard, Lampard e Rooney. Na primeira fase, sem sustos, o time conseguiu se classificar. Nas oitavas de final, enfrentaram o Equador e conseguiram 1-0 sem grandes dificuldades. Mas aí chegou o primeiro grande desafio. Nas quartas de final, aquele time inglês reveria a seleção de Portugal, que havia eliminado a Inglaterra na Eurocopa de 2004. Foi um jogo tenso, né? O Rooney foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, depois de um pisão no zagueiro Ricardo Carvalho. E mesmo assim, com um homem a menos, a Inglaterra segurou o jogo, segurou o empate, arrastou durante a prorrogação e levou a disputa para a decisão de pênaltis. Só que mais uma vez não deu para a Inglaterra. Lampard, Gerrard e Carragher perderam seus pênaltis e Portugal avançou para a próxima fase. Com 3 eliminações seguidas nas quartas de final, 2 em Copa do Mundo, 1 em Eurocopa, aquela geração já começou a ser vista como fracassada. Mas o pior ainda estava por vir. Já sem o treinador sueco Sven-Göran Eriksson, a Inglaterra ficou fora da Eurocopa de 2008. O time precisava, no último jogo, só de um empate em casa contra a seleção da Croácia. O cenário estava todo feito. O estádio de Wembley, mítico estádio, estava lotado, a torcida contando com aquele resultado, só que a Inglaterra decepcionou mais uma vez. 3-2 para a Croácia e o maior fracasso daquela geração. Uma geração com tantos talentos, né, todos vencedores pelos seus clubes, mas que não conseguiu ganhar nada pela seleção, levanta naturalmente o questionamento do porquê que tudo isso deu errado, né? E para tentar entender, a gente foi buscar aspas dos próprios jogadores dessa geração de ouro inglesa para ver o que eles acharam dessa época e por que tantos fracassos seguidos. Para alguns deles, o fracasso se deve pela grande rivalidade e disputa acirrada entre os clubes da Premier League na época. O Ferdinand, por exemplo, já falou que a grande questão para ele é que ele era obcecado por conquistar títulos com o United. Sobre a relação com o Gerrard, que jogava pelo Liverpool, ele falou o seguinte: quando nós estávamos batalhando com eles pela Premier League, eu não queria sentar perto dele ou tomar uma cerveja com ele. Eu não queria ouvir o que o Liverpool estava fazendo. E sobre o Lampard, o Ferdinand, que tinha jogado com ele na base do West Ham, disse que depois que foi para o United e o Lampard foi para o Chelsea, a comunicação meio que se perdeu entre os dois. E o próprio Lampard disse mais ou menos alguma coisa na mesma linha. Para ele, todos os jogadores disputando o mesmo campeonato não ajudava a seleção. Muitas outras nações têm seus jogadores atuando por todo o mundo, e então eles se juntam e não tem essa competição. O Gerrard chegou a usar a seleção brasileira como exemplo para reforçar esse pensamento. Ele disse uma vez que o Coutinho, quando jogava com ele lá no Liverpool, ele mal podia esperar para jogar pela seleção brasileira, né? Que eram tipo os 10 melhores dias da temporada para ele. Mas esse sentimento não tinha na seleção da Inglaterra. Outro pensamento em que eles concordam é sobre o técnico, né? O Gerrard chegou a dizer que eles não tiveram um técnico certo que encaixasse a filosofia de trabalho com eles. Para o Gerrard, o time jogava muito individualmente e não tinha um bom sistema coletivo. E o Ferdinand vai além. Eu não acho que tivemos um técnico corajoso o suficiente para resolver o nosso meio-campo. Nós jogávamos em um rígido 4-4-2.
Mesmo que essa geração da seleção inglesa tenha falhado em conquistar um título importante, ainda é um time que vale a análise e a reflexão, né? Saíram de lá grandes jogadores que pelos seus clubes conquistaram títulos e mudaram o patamar do futebol inglês dentro do cenário europeu e no futebol mundial como um todo. Independente de qual seja a melhor explicação, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Por que essa seleção inglesa falhou em conquistar algum título importante? Deixa aí nos comentários. Esse foi mais um Goleada Nostalgia, espero que você tenha gostado e deixa o seu like aí no vídeo, curte, compartilha com os amigos e claro, se inscreva no canal do Sport Tudo, que aí você não perde nada do Goleada Nostalgia e dos outros conteúdos que a gente faz por aqui. Também se inscreva nas redes sociais do Goleada e do Sport Tudo, que assim você fica por dentro de tudo que rola no futebol nos dias atuais. Eu sou o Ricardo Rodrigues e até a próxima. Um forte abraço!